Gente, tudo bom? Então eu já venho pra vocês com mais uma Sexta Geek. Eu fiquei um tempão sem fazer, eu pulei o mês passado, não lembro se eu fiz no mês anterior ou não. Eu tenho aqui as anotações até que razoáveis da Sexta... Nossa, não, faz tempo que eu não faço. Eu tenho as anotações aqui da Sexta Geek que ia sair no final de junho. E eu não fiz nem julho, nem julho. E agora é agosto. Eu não tenho tudo anotado porque em algum momento eu parei de anotar as coisas que eu assisti. Mas eu tenho os livros e quadrinhos que eu li aqui. E eu vou falar desses 3 livros e quadrinhos e de 3 filmes que eu vi nesses últimos tempos que eu gostei bastante. Não vai ser como eu costumo fazer, que eu falo tudo que eu assisti, tudo que eu consumi, tudo que eu joguei, mas eu vou focar nessas coisas que eu acho que eu não podia deixar passar batido. E aí a partir do mês que vem eu pretendo voltar com a Sexta Geek toda a última sexta do mês, falando sobre todos os livros que eu li, filmes e coisas de cultura pop de uma forma geral. E em outubro eu estou preparando Sextas Geeks especiais durante outubro pra falar de coisas de terror. Inclusive já comecei a ler livros de terror pra poder falar na Sexta Geek. Já tô separando alguns filmes pra assistir, eu acho que vai ser bem legal. Então fica de olho no canal se você gosta de terror. Começando pelos livros. O primeiro livro que eu terminei foi Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. A Tatiana Feltrin, do canal TLT, falou desse livro recentemente. Foi meio quando eu terminei de ler, ela soltou o vídeo sobre esse livro, eu não sabia que ela estava planejando, então foi uma coincidência legal. E honestamente, assistindo o vídeo dela, eu não consigo imaginar muito mais que eu possa falar sobre esse livro além do que ela já falou. É um livro muito interessante, é uma distopia, foi escrita... acho que nos anos 60, talvez, deixa eu ver. Em 53, ela conta sobre um mundo futurístico no qual livros são proibidos. E nesse mundo futurístico, os bombeiros, eles não existem para apagar fogo. As casas já são a prova de fogo. Então os bombeiros, na verdade, existem para queimar livros. Ele conta aqui no livro como que os livros deixaram de existir. E não foi uma coisa tipo uma força superior, como muitas distopias são, em que uma força superior domina as pessoas e as pessoas contra suas vontades têm que dar os livros. Foram as próprias pessoas que quiseram que isso acontecesse. E tem um trecho do livro que ele conta como isso aconteceu, que com o tempo, conforme a população mundial foi crescendo e foi aumentando, populações que eram minoria, apesar de serem minoria, ainda eram numerosas o suficiente para conseguir se impor e ter uma voz. Então o mundo começou a ser separado em clusters, assim, em grupos de pessoas que antigamente eram minorias, mas que vão formando vários grupos diversos. E esses grupos, eles faziam como se fosse um tipo de censura a coisas que o ofendessem. Então ele vai falando várias obras clássicas antigas e ele vai dando exemplo, que tipo, essa obra ofendia os negros, então essa obra foi banida. Essa ofendia os homossexuais, então essa foi banida. Essa obra ofendia os judeus, então essa obra foi banida. E toda obra tinha algum trecho que ofendia alguém, e isso foi sendo expandida para toda a arte. Então toda a arte ofendia algum grupo de minoria em algum ponto. E com isso todas elas foram sendo proibidas. E com o tempo todos os livros acabaram sendo proibidos e todos eram incinerados. Já não existem mais peças de teatro, não existem mais livros, quadrinhos, não existe mais nada, só existe o tempo todo passando na televisão um programa como se fosse um reality show, como se fosse um Big Brother, mas numa coisa meio VR interativa, em quem assiste interage com aquelas pessoas, inclusive chama elas de família. E aí mostra toda essa sociedade construída nesse meio. E o nosso personagem principal é um bombeiro, então que vive de queima de livros. Até que um dia, voltando pra casa, ele encontra uma menininha que está na rua. Isso não é mais nada comum, porque as crianças não brincam mais na rua. E começa a conversar com essa menina e a partir dali a vida dele muda completamente. É muito interessante pra quem gosta de George Orwell, sabe? Quem gostou de 1984 e Revolução dos Bichos tem bem essa pegada. Recomendo bastante. E acho que vocês vão gostar. Só tentem com a mente aberta e não se ofender, é muito fácil. E mais um Neil Gaiman, esse daqui é a mitologia nórdica. Eu ganhei no Natal esse livro, na verdade, e eu gostei bastante. Ele é muito bonitinho pra começar, super capa dura, a contracapa toda douradinha, cheia de desenhos. E a ideia que o Neil Gaiman coloca aqui é de contar toda a história da mitologia nórdica, desde o surgimento do mundo até o Ragnarok. E ele conta sobre Thor, sobre Loki, sobre Odin, sobre todos os outros deuses. E é um livro de contos, então ele vai contando através de contos toda a história deles. No começo parece que os contos são desconexos, mas conforme você vai lendo, uma coisa que aconteceu em um conto interfere em outro. Então, por exemplo, em um conto que um personagem teve a mão cortada, no próximo conto, quando ele aparece, ele tá sem a mão. É um livro divertido de ler, é fácil de ler, é fácil de levar na bolsa, porque você consegue sentar
e numa passada do metrô, assim, na ida você lê um conto, na volta você lê outro, você não fica super perdido parando no meio do caminho. Só que justamente por causa disso eu demorei um pouquinho pra ler esse livro, porque ele não te fisga. Como não tem uma história só, uma linha de continuação muito clara, ele não te fisga tanto de você, putz, quero ler mais agora, entendeu? Como a maioria dos livros do Neil Gaiman é. Mas ainda assim eu gostei bastante, deixando claro que isso não é tipo uma versão oficial da mitologia nórdica, é a versão do Neil Gaiman, ele deixa isso bem claro. Mas ele também fala que como isso daqui foi tudo baseado em histórias que foram sendo contadas de pessoa para pessoa ao longo de muito tempo, nada impede ele de contar e dar a pitada dele dentro dessa história, eu achei bem legal. Nunca sei qual lado mostrar, que é o mangá, mas eu li Game Pés Descalços volume 4, ele vai entrar aqui junto com 1, 2 e 3 que eu já li. A Tati me apresentou esses quadrinhos, eu gosto muito. Esse volume 4 mantém a pegada dos anteriores, aqui a gente já tá 2 anos depois da explosão da bomba. E é aquela mesma pegada, é uma história que fica cada vez mais triste e acontecem coisas arrasadoras nesse volume 4. Mas que no final você termina com um quê de otimismo, por causa do Gen, do jeito que ele é como criança. E você vê a resiliência dessa família e desse personagem, como apesar de tudo, ele ainda consegue ser otimista, ainda consegue rir em cima de todas as adversidades. É uma coisa incrível e que por mais que aconteça muita desgraça, você não termina esse mangá pra baixo. E é assim que o Gen deixa tanto os personagens dentro do livro quanto a gente que tá lendo com os discursos dele, sabe? Então, enfim, é muito bonita essa história. Agora vamos para os filmes. Bingo, o Rei das Manhãs era um filme que eu queria assistir há muito tempo, desde quando ele foi lançado e começou aquele buzz de que ele seria indicado ao Oscar. Na verdade, ele foi o filme brasileiro que foi indicado para concorrer a uma indicação ao Oscar. Ele não chegou aí pro Oscar, só que antes dele ser indicado, assim, o pessoal do Cinema com Rapadura, que é um podcast que eu gosto muito, já tava falando bastante sobre isso, sobre como esse filme era muito bom e como a filmografia dele é muito boa e a fotografia e o jeito que a edição acontece e os planos sequência e tudo mais. E como ele tinha potencial de ser indicado e todo mundo tava falando muito bem. E eu me interessei, eu não sei porque na época eu não fui no cinema assistir, acabei não assistindo depois. Era um filme que eu tava com vontade de pagar pra ver, sabe? Eu não queria baixar, só que depois que ele saiu do cinema eu não sabia como assistir. Enfim, quando eu tava voltando do Chile, ele tava passando no avião e eu resolvi aproveitar pra assistir. Apesar de ser naquela telinha pequena, deu pra aproveitar muito bem. A história é magnífica. É um filme pra gente, não sei se é mais 16 ou mais 18, mas é pesado, se você é muito novo. Não assiste, porque tem muita coisa pesada lá, só que é muito interessante e muito bom. E é mais louco ainda quando você vai ler depois e descobre que muito daquilo realmente aconteceu com o primeiro Bozo. Aliás, pra quem não sabe, é um filme que conta a história de como o Bozo chegou no Brasil, né? O palhaço Bozo, lembra como que ele começou aqui, como que ele foi mudado em relação ao Bozo que acontecia nos Estados Unidos pra ser uma coisa mais brasileira. Meio que a história de vida do primeiro ator que interpretou o Bozo, porque Bozo é o nome do palhaço, não da pessoa, e eles nunca revelavam quem era o ator que estava interpretando o Bozo, justamente pra, se der problema, conseguir trocar de ator sem mencionar muita coisa, sabe? E é uma história muito interessante de um ator que se descobre lá, que ele entra nesse mundo da fama, assim, e só que ao mesmo tempo ele não pode revelar quem ele é, que ele é o cara famoso, e ele sente falta disso. É bem pesado, mas é muito interessante e a filmografia realmente é muito bonita pra quem gosta disso, gosta de prestar atenção em como as cenas são filmadas e como tem planos enormes sem corte, andando de um lugar pro outro. É muito bonito. Eu queria muito ter falado desse filme pra vocês enquanto ele ainda tava no cinema, porque agora ele saiu, mas eu tenho certeza que ele vai aparecer por aí em algum lugar pra gente assistir. E no Halloween, eu acho que é um filme muito bom pra ser assistido, Hereditário. É um filme que tava me deixando muito curiosa pelos trailers que eu tava vendo, parecia que ia ser muito bom. Eu tava com medinho de não ser terror, porque tava com cara de ser tipo Mãe, sabe? Que foi vendido meio como se fosse um suspense terror e não era nada disso. Mas ele é um terror, e gente, que terror. Ele não é só um terror jogado, ele tem uma história que vai se ligando e até a metade do filme você tem dúvida ainda se é um filme de terror ou não, mas depois da metade tem uma virada que, gente do céu, sério, eu não quero falar muita coisa pra não dar super spoilers, mas se você gosta de terror, se você gosta de suspense, assiste Hereditário, é muito, muito bom.
E o último filme que eu quero falar pra vocês aqui é Corpo Fechado, do M. Night Shyamalan. Eu queria assistir esse filme já tem bastante tempo, desde que eu assisti Fragmentado. Eu gostei muito, muito daquele filme, e aí no final tava todo aquele buzz de, nossa, ele é a sequência de Corpo Fechado e tal. E mesmo sem ter assistido Corpo Fechado, sem saber de nada disso, eu gostei muito do filme. E eu tava muito empolgada pro terceiro, que vai sair acho que ano que vem, que é Glass. Então eu resolvi assistir Corpo Fechado pra ver qual que era desse primeiro filme aí. E nossa, eu gostei muito, apesar de eu já ter levado algum spoiler do final, eu não imaginava que ia sair do jeito que foi. Eu sabia, não vou contar pra quem não sabe, mas eu sabia assim qual que era o twist, mas eu não sabia como, e como foi muito, muito bom. Então pra quem não sabe, Corpo Fechado pra quem assistiu Fragmentado e não assistiu Corpo Fechado, é uma história de super-herói vilão, de um jeito que é bem mundo real, assim, e ele foi feito bem antes de começar essa onda de filme de super-herói, sabe? Não é nenhum super-herói clássico DC, Batman, não. Ele faz aquele próprio super-herói dentro da história como se fosse o nosso mundo real. Quando você assiste Fragmentado, depois você vê que é uma história como se fosse de um vilão surgindo. E o Glass, que é o terceiro, que vai ser sobre o Mr. Glass, que é o personagem do Samuel L. Jackson, vai ser aí um filme focado nele, mas a junção dos três personagens deve ser bem interessante. Os trailers estão muito bons. Então eu quis assistir antes e eu recomendo muito, apesar de ser antigo, é muito bom. E agora nessa onda de filmes de super-herói, eu acho que ele tá mais atual ainda. Na época ele não foi tão sucesso assim, mas é uma daquelas coisas que foi feita na época errada, foi feito muito cedo. Tanto que o Shyamalan falou que ele escreveu tudo junto, o Corpo Fechado, Fragmentado e Glass. Mas deu um intervalo muito grande porque Corpo Fechado não foi tanto sucesso assim. E aí quando ele lançou Fragmentado e fez sucesso, ele vai conseguir fechar a trilogia dele. Talvez, deve ter algumas coisas aí que eu consumi nesses 3 meses que eu queria falar pra vocês e não lembro. Mas, enfim, se passou, batido, passou. Se eu lembrar depois, mais pra frente, eu falo na Sexta Geek do final de setembro. E se preparem para as de outubro de terror. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei pra mim. Não deixa de se inscrever no canal pra mais vídeos. Não deixa de me seguir nas redes sociais, Twitter e Instagram. Tá tudo aqui embaixo. Não deixa de tocar o sininho pra receber notificação quando tiver vídeo novo. E é isso. Tchauzinho e até a próxima.